bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Muito obrigado por sintonizar o nosso programa Hora de Estudo Bíblico. Se possível, pegue a sua Bíblia, porque hoje nós vamos para o Antigo Testamento e continuar nosso estudo sobre os nomes hebraicos de Deus. Hoje vamos ver um nome fascinante, um nome de guerra. Deus tem nomes de batalha? Sim, claro que sim. E hoje vamos estudar um deles. Muito obrigado, amigo, por suas orações. Muito obrigado por seu sustento. Vocês são uma parte vital deste ministério e sem a sua ajuda nós não poderíamos continuar. Mais uma vez agradecemos a sua participação nesse ministério. Antes de começar o nosso estudo de hoje, vamos orar. Pai querido, nós somos muito gratos por esse dia e pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigado por revelar-nos a Tua pessoa e a Tua vontade para nossas vidas. Pedimos que a semente da palavra caia em boa terra, que corações a recebam e a retenham, para que ela possa ser aplicada à nossa vida diária. Te agradecemos, Senhor, por Tua revelação por meio de diversos nomes. Senhor, muito obrigado por nos dar uma demonstração de como Tu és em Tua palavra e porque através dela podemos Te conhecer melhor. Agora, Senhor, pedimos que a Tua palavra atue em muitos corações, trazendo vida e bênção para cada ouvinte. Pedimos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em uma passagem do Velho Testamento no livro de Êxodo, capítulo 12. Hoje vamos estudar o nome Jeová Sebaote. Jeová Sebaote significa Senhor dos Exércitos. Este nome aparece mais vezes do que qualquer outro nome de Deus nas Escrituras. Nos últimos 3 livros do Antigo Testamento, Ageu, Zacarias e Malaquias, eu encontrei este nome pelo menos 91 vezes. Em Ageu aparece 14 vezes, em Zacarias, cerca de 53 vezes, e em Malaquias, 24 vezes. A palavra Sebaote significa ajuntar ou reunir. A ideia por trás dela é de uma guerra. Assim como um general reúne as suas tropas para a batalha, Deus tem as suas tropas, o seu exército, e os reúne para lutar pela sua causa nesta terra, para proteger o seu povo. Vemos então que o nome Jeová Sebaote está associado a um conflito, a uma guerra. Geralmente aparece relacionado a intervenções de Deus em tempos de crise em Israel. Alguém disse uma vez que seria um erro pensar que o título Jeová Sebaote se refira apenas a hostes celestiais, ou seja, a anjos, porque a palavra exércitos também é usada para Israel. Quando Israel teve seu início como nação, quando foram libertados do Egito, a Bíblia diz em Êxodo capítulo 12, versículo 41, e aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Aqui, exércitos do Senhor refere-se ao grande número de pessoas que foram libertas do Egito e atravessaram o Mar Vermelho. Assim, vemos que a palavra não é somente usada para se referir a seres celestiais, mas também se aplica a pessoas, ao povo de Deus. Sebaote abrange tanto seres humanos como seres celestiais, e a ideia é a união das forças celestes com o povo de Deus aqui na terra. Em outras palavras, Deus ajunta suas tropas para ajudar o seu povo. Creio que é bastante claro que as hostes de Deus não são exclusivamente hostes celestiais ou anjos, mas podem incluir seres humanos também. Quando Jacó retornou para Canaã, lemos que os anjos de Deus se encontraram com ele, e quando ele os viu, disse: "Este é o exército de Deus." Gênesis capítulo 32, versículos 1 e 2. Jacó também seguiu o seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus, e Jacó disse quando os viu: "Este é o exército de Deus." E chamou aquele lugar Maanaim. Este exército não era formado por seres humanos. O texto nos diz claramente que eram anjos. A Bíblia diz, depois que Deus terminou a criação: "Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados." Gênesis capítulo 2, versículo 1. Mais adiante lemos que não levantes os teus olhos aos céus e vejas o sol e a lua e as estrelas,
todo o exército dos céus, e sejas impelido a que te inclines perante eles, e sirva aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Deuteronômio 4:19. Então nós temos 3 diferentes usos da palavra hostes ou exército. Pode vir para designar um grupo de pessoas, um grupo de anjos ou as estrelas e os corpos celestes. Todos esses grupos são exércitos de Deus. Deixe-me lembrar uma coisa, que o nosso Deus e Salvador é o Senhor dos exércitos. Isso significa que Ele é absolutamente superior e é soberano sobre sua criação, a criação na esfera celeste ou na esfera terrestre. Seja um exército de anjos, estrelas ou pessoas, todos estão debaixo do controle soberano de Deus. Lemos em Colossenses 1, versículo 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. O mesmo é dito em Hebreus 1:3. Você já me ouviu falar sobre o princípio da primeira menção? Quando é que esse nome aparece pela primeira vez? Bem, a primeira vez que esse nome de Deus aparece na Bíblia é durante um período de corrupção nacional e de confusão. Vemos isto no livro de 1 Samuel, capítulo 1. A anarquia prevalecia em Israel, mas apesar da libertinagem do povo, havia um levita de Efraim, temente a Deus, cujo nome era Eucana. Eucana e sua esposa foram a Siló para adorar e trazer sacrifícios. 1 Samuel, capítulo 1, versículos de 1 a 9. 1 Samuel é um livro muito interessante. Eu sempre gostei deste livro. Contém muitas histórias que são aplicáveis à nossa vida como cristãos. Eu nunca li esse livro sem ter aprendido algo especial para a minha vida. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 1, e assim ler alguns versículos juntos. Começando com o versículo 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Elu, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana, e o da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. No versículo 3 temos a primeira aparição de Senhor dos Exércitos. O texto continua. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Rofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a procurava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Aqui no versículo 3 temos então a primeira menção deste nome. A história é bastante clara. Eucana e sua esposa subiam todo ano para oferecer sacrifícios ao Senhor e pediam a Deus que libertasse o seu povo Israel. Eles pediram a Deus para lhes dar um filho, para que pudessem criá-lo nos caminhos de Deus e livrar a nação. Não podemos ignorar o fato de que Eucana sabia que se houvesse uma libertação, seria Jeová Sebaote, o Senhor dos Exércitos, que iria trazer a vitória. Então, Eucana e sua esposa clamaram a Jeová Sebaote, como vemos no versículo 3 e no versículo 11 também. Ana orou a Jeová Sebaote, o Senhor dos Exércitos, o Deus das hostes. Deus respondeu às orações de Eucana e Ana, e nasceu Samuel. Vemos isso no versículo 20.
E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, ao qual chamou Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Eu gosto dessa história porque ela tem um caráter muito pessoal. Vemos um casal sem filhos e que deseja muito um bebê, por isso eles levam o assunto a Deus em oração e pedem a Deus que Ana conceba, e Deus responde à oração no seu tempo, e assim nasce Samuel. Samuel cresceu e, obviamente, o Senhor estava com ele, mas Israel ainda não havia se rendido ao Senhor dos Exércitos. Quando Israel atacou os filisteus mataram cerca de 4.000 homens do exército de Israel. Esta foi uma prova clara de que o Senhor dos Exércitos não estava com eles. Nosso Senhor dos Exércitos nunca pode perder. No entanto, Israel não se voltou para o Senhor, mas buscou ajuda na Arca da Aliança. Eles disseram: tragamos de Siló a Arca da Aliança do Senhor e venha no meio de nós para que nos livre da mão de nossos inimigos. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 3. Aqui nós não vemos nenhuma confissão de pecado ou arrependimento diante de Deus, mas uma crença supersticiosa de que havia um poder estranho na arca. Assim eles levaram a arca de Deus para o acampamento, mas o Deus da arca não estava ali. Ter a arca de Deus, mas não ter o Deus da arca, resulta em um grande desastre. Os filisteus atacaram Israel e desta vez morreram mais de 30.000, e a arca de Deus foi roubada. 1 Samuel, capítulo 4, versículos 10 e 11. Talvez estes dois versículos ajudem a entender um pouco mais. Então pelejaram os filisteus e Israel foi ferido, fugindo cada um para sua tenda, e foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé, e foi tomada a arca de Deus, e os dois filhos de Eli, Rofni e Finéias, morreram. Que tragédia! Toda esta situação poderia ter sido evitada se tivessem buscado a Deus em vez de a arca de Deus. Bem, quando Eli, o sacerdote de 98 anos, ouviu a trágica notícia de que a arca tinha sido roubada, caiu de sua cadeira e quebrou o pescoço. Isso significa que a nação não apenas ficou sem um sacerdote, mas foi deixada sem um sucessor para o sacerdócio e sem a arca de Deus. Durante os últimos dias da guerra, a mulher de Finéias deu à luz quando ouviu a trágica notícia da derrota e da morte de seu marido, e colocou o nome de seu filho de Icabode, que significa a glória de Deus se afastou de Israel. Como é triste saber que o Senhor dos Exércitos estava disponível e poderia ter liberto o seu povo, mas eles lhe viraram as costas. Lembre-se que Senhor dos Exércitos é o nome de guerra de Deus e que ele nunca perde uma batalha. Uma pessoa apenas ao lado de Deus se torna maioria, e quando estamos do lado dele, estamos no lado da vitória. Mas se formos por conta própria e deixarmos Deus fora de nossos planos, se não trouxermos Deus à nossa vida familiar, social, empresarial ou o que for, se deixarmos Deus de lado, enfrentaremos problemas que nunca poderemos resolver. Mas se entregarmos a batalha para o Senhor dos Exércitos, ele nos conduzirá de vitória em vitória. Lembre-se disso. Bem, vamos continuar com a história. Samuel cresceu e os anciãos foram até ele para pedir um rei para reinar sobre eles, como as demais nações gentias. Bem, Deus disse a Samuel para lhes conceder esse desejo. Ele disse que se eles quisessem um rei, que lhes seria dado um rei, e Saul foi escolhido como o primeiro rei de Israel. Na cerimônia de posse do seu reinado, Samuel disse a Saul: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver, e não lhes perdoe, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até aos jumentos. 1 Samuel 15, versículos 2 e 3. Deus desejava que Saul soubesse que não era através dos recursos reais que o povo teria vitória, mas por Jeová Sebaote, o Senhor dos Exércitos. Deus sabia que muitos israelitas iriam pensar que não precisariam mais dele agora, pois tinham em Saul um grande comandante militar. Por isso Deus, o Jeová Sebaote, dá o comando a Saul: agora vá e destrua os amalequitas. Quando Israel tinha derrotado os amalequitas nos dias de Moisés e Josué, foi o Senhor que venceu a batalha e disse que iria lutar contra Amaleque de geração em geração. Êxodo 17, versículo 16. Veja, a batalha é do Senhor dos Exércitos e somente ele pode levar a vitória. Mas Saul era devagar para aprender. Lemos em 1 Samuel 16, versículo 14.
o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Esse foi um dia escuro na vida do rei Saul. O Espírito do Senhor se retirou dele, e Deus estava preparando o substituto para este rei egocêntrico, um rapaz de cabelos ruivos chamado Davi, filho de Jessé. Apesar da sua tenra idade, ele sabia que estar ao lado de Jeová Sebaote era estar ao lado da vitória. Davi entrou em cena em um momento de crise, quando Israel estava em guerra contra os filisteus. Seu pai o enviou para o campo de batalha para visitar seus irmãos. Eles estavam no exército, mas Davi era jovem demais para isto. Davi foi obediente ao seu pai e no dia seguinte já estava a caminho para visitar seus irmãos. Ele levou alimentos para os irmãos, mas assim que chegou ao acampamento viu os israelitas fugindo do desafio de um filisteu chamado Golias. Este filisteu era um gigante com cerca de 3 metros de altura, mas não era grande o suficiente para Jeová Sebaote, o Senhor dos Exércitos. Davi se ofereceu para lutar contra Golias, apesar dos esforços de Saul para fazê-lo desistir. Quando Saul viu que ele não iria desistir, ele insistiu que Davi usasse uma armadura real. Davi se recusou, como lemos em 1 Samuel 17:39. A armadura pertencia a Saul, um homem que corria atrás dos desejos de sua carne, e Davi, obviamente, sabia que, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. 2 Coríntios 10, versículos 3 e 4. Também lemos em 2 Timóteo 2, versículo 4. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. John Bunyan descreve a vida cristã como uma batalha santa, e ele estava certo. A batalha, o conflito, é espiritual e por isso sabemos, não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6. A próxima vez que você ler este versículo, sublinhe Senhor dos Exércitos. Não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Enquanto Golias se aproximava de Davi, amaldiçoava Davi e a seu Deus, e na sua arrogância dizia o que faria com Davi. A resposta de Davi foi um testemunho do que o Senhor dos Exércitos faria. Golias disse que iria alimentar os pássaros com os restos de Davi, mas Davi lhe disse claramente que ele confiava no nome do Senhor dos Exércitos. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. 1 Samuel 17, versículo 47. Israel deveria saber que a batalha é do Senhor. Quando Moisés conduziu Israel para fora do Egito, assegurou ao povo que o Senhor iria lutar por eles. Êxodo 14:14. Depois de atravessar o Mar Vermelho, o povo cantou: O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Êxodo 15:3. Bem, o Senhor lutou por eles e esta libertação foi obra sobrenatural de Deus. Não há dúvida de que somente Deus poderia fazer esse milagre. Jeová Sebaote é o nome de guerra de Deus, e quando entregamos as nossas batalhas a Ele, podemos descansar sabendo que Ele nos dará a vitória. Assim aconteceu com Davi. Deus estava com ele, e ele está com cada um de seus filhos. Mais tarde, na coroação de Davi, nós lemos: E Davi ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos Exércitos era com ele. 2 Samuel 5:10. Uma das primeiras realizações de Davi, quando ele foi ungido como rei, foi trazer a arca de Deus da casa de Abinadab para Jerusalém. A procissão de 30.000 homens passou por Nacon, onde Uzá tocou na arca para segurá-la e caiu morto. A arca ficou na casa de Obed-edom por 3 meses. Lemos isso em 2 Samuel, capítulo 6, versículos de 1 a 11. No final de 3 meses, a arca foi então carregada nos ombros dos sacerdotes, como diziam as instruções que Deus havia dado a Moisés em Êxodo capítulo 25. Havia instruções específicas em relação ao deslocamento da arca de Deus e como deveria ser transportada. Foi na comemoração da chegada da arca em Jerusalém que Davi escreveu o Salmo 24. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos.
Ele é o Rei da Glória. Salmo 24, versículos 7 a 10. Você pode imaginar a procissão trazendo a arca de volta a Jerusalém? Pessoas cantando, os sacerdotes com a arca sobre os ombros, e todos em coro dizendo: quem é este Rei da Glória? Enquanto a outra parte respondia: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Esta é a primeira menção do nome Jeová Sebaote nos Salmos, lembrando o dia em que a arca de Deus voltou para Jerusalém. Esta primeira ocorrência mostra a soberania de Deus, e a profecia deste salmo se cumprirá quando Cristo voltar para estabelecer seu reino na terra, quando o grande Rei dos Reis vier. O Salvador e Conquistador, o líder do exército do Senhor, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é Jeová Sebaote, o Senhor dos exércitos. A ideia expressa através desse nome é uma ajuda divina para o crente em tempo de necessidade. Isso é o que precisamos ver. Jeová Sebaote é o guia e guardião do seu povo. Elias não precisava temer Acabe, enquanto confiava no Senhor dos Exércitos. Nós lemos isso em 1 Reis, capítulo 18, versículo 15. Da mesma forma, Eliseu não teve medo dos 3 reis inimigos, em 2 Reis 3,14. Aquele que confia no Senhor dos Exércitos aprende como Eliseu que um só homem dentre vós perseguirá a 1000, pois é o Senhor, vosso Deus, que peleja por vós, como já vos tem falado. Josué 23:10. Em apenas uma noite, o Senhor dos Exércitos matou 185.000 assírios para proteger o seu povo. Que o povo de Deus possa ter coragem de descansar, porque o Senhor Jesus Cristo é Jeová Sebaote. Ele tem recursos infinitos e ilimitados para nos ajudar e proteger. Não precisamos temer. Deus vai lutar a batalha por nós, queridos, se nós buscarmos socorro nele. Portanto, precisamos de Jeová Sebaote todos os dias. Nós precisamos ter comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você o conheça e busque nele as forças que você necessita. Vamos orar. Querido Pai, concluímos esse programa pedindo tuas mais ricas bênçãos para a vida de cada um dos nossos ouvintes. Que tua palavra trabalhe em seus corações. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Se Deus quiser, nós vamos continuar em nosso próximo programa. Até lá então, e continue olhando para o alto. Que Deus o abençoe. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.